Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus nessa noite, primeiramente, pelo perdão dos meus pecados e a coroa de vida eterna que o Senhor me oferece no céu, se eu for uma filha firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus, Irmandade, por quanto grande era o desejo do meu coração de estar aqui congregada com essa querida Irmandade. Eu sou de Minas Gerais. Deus preparou da gente morar na cidade de Juatuba, em Minas Gerais. Tenho uma sobrinha minha que mora aqui nessa cidade. Então Deus preparou de vir eu, a mãe dela, minha irmã, que é serva de Deus também, meu filho mais velho e minha nora. Agradeço a Deus pela boa viagem que o Senhor preparou. Teve alguns percalços, mas o Senhor nos guardou até aqui. Aleluia. Trago a saudação da querida Irmandade ali de Juatuba e desejo levar também a saudação dessa querida Irmandade para a Irmandade de lá com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por quanto essa minha irmã que veio comigo tem um filho mais novo dela, que no ano de 2009 ele tinha casado há algum tempo, também servo de Deus. Agradeço a Deus por quanto ele tinha casado, tinha 2 crianças novinhas, uma com 1 aninho, outra com 19 dias. Deus permitiu dele sofrer um acidente de moto e ficou em estado grave no hospital lá da região. Ficou 4 meses internado, totalmente ligado em aparelhos. Os médicos desenganaram a vida dele, falaram que não tinha mais jeito, queriam ter amputado a perna dele, uma das pernas. E a minha irmã ficou lá o tempo todo na porta do CTI, clamando a Deus, e o Senhor fazendo muita obra lá, mandando muitos servos de Deus lá. Agradeço a Deus por quanto eu fiz um voto ao Senhor, que se o Senhor tirasse ele daquela situação, por quanto a família dele precisava muito dele, eu também, onde o Senhor me desse a graça de congregar pela primeira vez, eu levantaria e glorificaria o nome de Deus. Aleluia. Agradeço a Deus, Irmandade, por quanto, algum tempo depois que ele já estava no CTI, todos que estavam lá, o Senhor ia levando, ia entrando em óbito, por quanto criou-se uma bactéria, uma superbactéria lá, Irmandade, e ninguém estava resistindo àquela superbactéria, inclusive ela se instalou no meu sobrinho, mas agradeço a Deus por quanto a oração da querida Irmandade e o poder do nosso Deus guardou. O Senhor mandou um ancião ir lá e ungiu o servo de Deus. 2 dias depois que ungiu, ele já começou a falar novamente. Aleluia. Agradeço a Deus. 5 dias depois, ele saiu do CTI, foi para o quarto, louvado seja Deus. Aleluia. Mais algum tempo de reabilitação também, o Senhor preparou, não amputou a perna dele, louvado seja Deus. Glória a Deus. E hoje ele está, louvado seja Deus, os filhinhos dele hoje já são rapazinhos, pela honra e glória de Deus, estão lá servindo a Deus em Juatuba. Louvado Glória seja Deus. a Jesus. Agradeço a Deus, Irmandade, por mais uma obra que o Senhor fez. Quando o Senhor chamou meu pai na graça, eu e minha irmã gêmea, que éramos as caçulas, lá de 7 filhos na minha casa, tínhamos 8 meses de idade. Agradeço a Deus por quanto meu pai, eu era da cidade de Contagem, também em Minas, próximo de BH. Agradeço a Deus por quanto o Senhor chamou meu pai, a gente tinha 8 meses, chamou minha mãe, nós tínhamos 4 anos. Grande foi a aflição no dia do batismo da minha mãe, porquanto ela vinha de uma família e de uma casa, que ela era empregada nessa casa, e nessa casa eles mexiam com feitiçaria. Então envolveram ela nisso. Agradeço a Deus porquanto quando meu pai conheceu a minha mãe, tirou ela daquela casa, mas ela introduziu meu pai também na feitiçaria. Então era só Deus para ter misericórdia. E os filhos foram nascendo, foram crescendo, e tudo no meio dessa confusão. Mas agradeço a Deus por quanto eu e minha irmã, que fomos as caçulas, né? O Senhor chamou na graça o meu pai, quando tínhamos 8 meses, e minha mãe com 4 anos, quando eu tinha 4 anos. E então, no dia do batismo dela, o inimigo tentou impedi-la de batizar. Na hora que ela desceu nas águas, o inimigo tomou o corpo dela. E o ancião que estava atendendo pediu a Irmandade de Comunhão, porque ali tinha uma legião de espíritos. Mas agradeço a Deus que a comunhão da Irmandade naquele dia guardou também a alma da minha mãe e permitiu dela ser batizada. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus que meu pai foi servindo a Deus. Meu pai sentiu de ceder um pedaço do terreno lá de casa,
que era no bairro Flamengo, em Contagem, para fazer a salinha da congregação lá. Agradeço a Deus que lá foi essa salinha por 25 anos. Louvado seja Deus. O Senhor recolheu o irmão Carlindo, que era o cooperador de lá, tem 1 ano. Então ele serviu a Deus, depois Deus preparou a igreja maior na rua de baixo, louvado seja Deus. E está lá a igreja, e quem Deus fizer sentir de lá, é uma boa coisa. Mas agradeço a Deus, Irmandade, por quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, eu tive um sonho. Durante o dia eu tive uma madorna. Agradeço a Deus por quanto o Senhor me mostrou num sonho. Eu era criancinha, não entendia o que era aquilo. Eu vi a minha mãe debaixo de uma grande árvore, toda seca. A árvore era preta e embaixo dessa árvore era um barranco que não dava nem para ver lá ao fundo. E um fogo muito grande saía desse barranco. E a minha mãe estava se segurando nessa árvore pedindo socorro. Para mim, eu era uma criancinha ainda, eu tentava esticar meus braços para tentar tirar minha mãe daquele barranco para ela não cair no fogo, e ela numa grande aflição. E assim eu acordei com a minha mãe esticando os braços e eu também tentando salvá-la. Agradeço a Deus que ela passou por mim na hora, eu contei para ela o sonho, eu vi que ela ficou preocupada com aquele sonho, mas ela tentou disfarçar para mim e continuou. Agradeço a Deus por quanto nesse meio tempo o Senhor levantou meu pai para ser porteiro lá, né, nessa igreja, e assim o Senhor preparou e foi passando os anos, Irmandade. Quando eu fiz 13 anos de idade, o mundo me chamou mais a atenção, eu não quis mais ficar na igreja, mas não era batizada. Então eu e minha irmã saímos da igreja. Quando eu fomos ficando no mundo. Meu pai todo triste, sempre chamando a gente para ir congregar, a igreja no nosso quintal, e a gente não ia. Deus permitiu, Irmandade, que eu esqueci completamente da congregação. Nem lembrava, mesmo ela sendo no quintal da minha casa, eu não escutava mais os hinos, não escutava a palavra, não via a Irmandade. O Senhor me cegou. Quando eu fiz 18 anos, eu já no mundo, achando que eu já sabia tudo nessa terra, o Senhor permitiu que eu viesse a ser mãe solteira. Agradeço a Deus por quanto ali o Senhor começou a abrir os meus olhos novamente para a congregação. Quando meu filhinho estava com 5 meses, uma sobrinha minha me convidou para ir na igreja. E eu falei com ela, qual igreja? Aí ela, como assim qual igreja? A congregação. Aí eu falei, nosso Deus, é mesmo a congregação. Eu não lembrava mais da congregação, Irmandade. Agradeço a Deus por quanto o dia que o Senhor permitiu de eu ir no culto, esse dia nunca mais eu tirei os pés. Louvado seja Deus. Quando meu filhinho ia fazer 1 aninho de idade, o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo. Louvado seja Deus. E o Senhor tem dado força de servir a Deus. Fui servindo a Deus, eu e meu filhinho e meu pai na minha casa. E a minha mãe doente, sempre assim, a gente chamava para ir na igreja, ela não ia. E de vez em quando ela era uma senhora muito doentinha, mas Irmandade, só Deus, era uma prova muito grande que nós passávamos em casa, porquanto o inimigo tomava o corpo dela e de repente ela deitada na cama doente, o inimigo tomava ela retorcia uma faca e dava um nó numa faca, Irmandade, se fosse preciso, pulava um barranco de 2 metros de altura. Um dia o inimigo tomou ela trancou a gente no quarto, eu, minha irmã e meu pai e meu filhinho, deu um nó numa colher de metal e fechou a gente dentro daquele quarto. Nós tivemos que pedir socorro à vizinha da rua de baixo pela janela, e a vizinha chamou meu irmão, ele foi lá e custou a distorcer a colher, Irmandade, que ela deu o nó lá na porta. E quando nós chegamos na esquina lá de casa, ela estava correndo lá para baixo numa rua, não ela, o inimigo tomado dela. Quando a gente olhou para a rua e eu avistei a ela, falei, ela está ali, virei para lá. Quando a gente olhou para lá de novo, ela já estava lá em cima, numa outra rua, a uns 500 metros de distância, Irmandade, com questão de 1 segundo. Mas agradeço a Deus por quanto, quando o Senhor me chamou nessa graça, aos 20 anos, então o Senhor preparou de estar sempre congregada ali no Flamengo, e um certo dia, com pouquíssimos dias de batizada, o Senhor preparou 3 jovens. Na época disseram que era do Jardim Paulista. Eu não tenho certeza de onde eram, mas eram daqui dessa região. Agradeço a Deus que eu nunca tinha visto esses jovens, nem meu pai, nem os irmãos de lá.
meu irmão convidou esses irmãos para ir fazer uma visita lá na casa dele. E nós chamamos a minha mãe para participar dessa visita. Todos nós ficamos apreensivos, pensando como que seria que o Senhor faria uma obra ali com a minha mãe. Mas agradeço a Deus que o Senhor faz tudo diferente do que a gente pensa. E tudo que Deus faz é perfeito. Agradeço a Deus por quanto os servos de Deus que o Senhor mandou ficaram na comunhão. O inimigo tentou tomar minha mãe lá, tentando distrair a irmandade, pedindo para ler a Bíblia em Cantares de Salomão. O irmão virou para a gente, ficou eu e minhas duas cunhadas num cantinho da sala. O irmão nunca nos viu. Ele virou para nós e falou assim: irmandade, vamos ficar na comunhão que hoje Deus vai fazer uma obra aqui. Isso foi no ano de 98, irmandade. Agradeço a Deus por quanto o Senhor foi tomando o servo de Deus e chegou ao lado da minha mãe e falou assim: olha, ao seu lado tem o anjo da vida e o anjo da morte. Hoje o Senhor vai te dar a chance de você escolher qual anjo que você quer para ficar do seu lado. Agradeço a Deus por quanto neste meio tempo o servo de Deus foi falando outras coisas para quem estava lá. Depois voltou nela e falou assim: você fez a sua escolha. A partir de hoje, se você tinha câncer, você vai ter lepra. Se você tinha lepra, você vai ter AIDS. A tua carne eu não quero, sua carne não me interessa, mas a sua alma me pertence, porque a sua alma eu comprei com preço de sangue. Agradeço a Deus, irmandade, por quanto ele virou para mim e minhas duas cunhadas que estávamos num canto, nunca tínhamos visto, falou assim: vocês estão preparadas para a limpeza? Agradeço a Deus, irmandade, que na hora a gente não entendeu o que era aquilo. E aí falou com a minha mãe, falou assim: você vai gritar e urrar como leão, vai chamar o nome de todo mundo, de médicos, de enfermeiros, de pedir remédio, pedir nome de quem for, vai gritar dia e noite, mas ninguém vai tirar essa dor de você, porque vai ser eu limpando a sua alma para eu levar para mim, que a sua alma eu quero. Sua carne não me interessa como vai descer a sepultura. Agradeço a Deus que falou conosco assim: até o fim do ano Deus vai fazer essa obra. Isso era por volta de abril, eu acho, de 98. Agradeço a Deus, irmandade, que se passaram menos de 30 dias. A minha mãe começou a ficar doente. Começou a ficar só internada no hospital. Quando ela ficava poucos dias em casa, ela ficava gritando a noite inteira, pedindo socorro, falando: ai, tá doendo muito, tá doendo. E começou a dar ferida no corpo dela inteirinha, irmandade. O quarto dela amanhecia todo sujo de sangue e de secreções que saíam do corpo dela. Agradeço a Deus por quanto Deus permitiu da gente ficar fazendo uma limpeza geral no quarto dela o tempo todo. Louvado seja Deus. Precisava de pegar uma mangueira com todos os produtos de limpeza que tinha em casa. A gente lavava tudo, deixava limpinho. No outro dia amanhecia do mesmo jeito. Agradeço a Deus porque se cumpriu tudo que o Senhor falou. Quando deu o final do ano, a gente pensou: meu Deus, agora o Senhor falou que desse ano não passava. Mas agradeço a Deus por quanto passou de 98 para 99. Mas o meu pai já era de idade também, a minha mãe tinha 60 anos e ele tinha 74. Agradeço a Deus por quanto o Senhor permitiu de que o meu pai me falou: olha, minha filha, busca a palavra que eu não aguento mais essa prova. Eu fui no culto, busquei a palavra, o Senhor falou assim: tem alguém aqui que veio buscar uma palavra, que já tem muitos anos que o adversário faz gracinha na sua família, mas fala para essa pessoa que ficou lá, que hoje vai acabar a festa do adversário na sua família. Aleluia. Agradeço a Deus, irmandade, por quanto isso foi num sábado. Eu cheguei em casa e falei com meu pai isso, que Deus tinha mandado a palavra. E quando chegou no domingo de manhã, meu pai ficou na porta, no culto de jovens. Agradeço a Deus por quanto quando ele voltou lá dentro da nossa casa, e essa noite foi a única noite que minha mãe não gritou. Quando ele voltou para dentro de casa, o Senhor tinha recolhido a alma dela. Louvado seja Deus. E o Senhor me mostrou num sonho que ela estava bem, que o Senhor tinha levado ela. Louvado seja Deus, e tinha feito essa grande obra na vida dela. Santo. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém.